conseguir ouvir todo mundo, por favor? Eu vou elencar os pontos aqui, mas numa primeira conversa a gente viu que o pessoal teve uma consonância, teve uma harmonia nos pontos, todo mundo tem uma mesma ideia, que é o quê? O ponto mais importante, e o primeiro ponto, construção horizontal e não vertical, um ponto positivo que é o do centro, todo mundo achou viável. A proximidade entre vizinhos e moradores, pelo fato de ser um bairro pequeno, também foi um ponto bem positivo. E também, como é um pequeno, a segurança do bairro fica bem visível. Outro ponto muito positivo, que é a preservação do centro histórico, igrejas e casas. A visão tradicional do bairro, ela ainda tem essa característica. O bairro mantém essa característica. Então, ele mantém a característica do bairro residencial e tradicional. Nosso bairro ele ainda é residencial e tradicional. Da mesma forma, os restaurantes e os bares também são tradicionais. Mantém o aspecto de não é aquela coisa tão comercial, e sim todo mundo se conhece, todo mundo frequenta os mesmos lugares. Temos um pier, atividade turística e feiras gastronômicas. É um ponto positivo que temos isso bem forte. E um que foi unânime, o impacto visual positivo. Até, se me permitem, o seu Dieter, que escreveu o livro de Porto Belo, ele manda todo mundo fazer um exercício. Então, quem é morador daqui, faça o seguinte exercício. Um dia que pegar um barco, fica no meio da Baía de Porto Belo, você olha para o centro de Porto Belo, depois você vire seus olhos para meia praia, e depois você vire seus olhos de novo para o centro de Porto Belo, e daí você vê o que você vê do seu bairro. Então, por fim, aqui só repete, equipamentos urbanos, nosso centro está bem equipado, tem uma praça boa, então, ciclovias, obviamente que precisa ser melhorado, mas nós temos ainda bons equipamentos urbanos. Bom, vamos aos pontos negativos, que tem vários. Tráfego de veículos pesados, né? Todo o tráfego de caminhões, concreteiras, passam pelo centro de Porto Belo em direção a Bombinhas. Única via de acesso e passagem por Bombinhas, por mais que tenhamos acesso do Morro dos Imos, acesso de bombas, do antigo Balihai, atual Racô, até praticamente o La Ponte, é um acesso único. Eu sempre falo, absolutamente todos os veículos que entram no centro de Porto Belo e na cidade de Bombinhas, passam pela ponte, onde é o restaurante La Ponte. Absolutamente todos. Excesso de lombadas, muitas lombadas, o que prejudica tanto os veículos da segurança pública, quanto os veículos de saúde, quanto todo mundo porque muitas lombadas estão fora do padrão ABNT. Nós não somos contra lombadas como redutor de velocidade, mas sim que elas mantenham um padrão correto da ABNT, e que muitas aqui não estão nesse padrão. Ciclovias e calçadas apertadas, muito porque só tem um acesso, uma via única, então não tem possibilidade de expandir as ciclovias e, tipo, duas bicicletas não passam na verdade não é ciclovia, nós temos uma ciclofaixa, né? A falta de um planejamento viário é uma coisa urgente. Eu, na qualidade de comandante aqui, estou sempre em discussão junto com o comandante da guarda, o departamento de trânsito, que é urgente a necessidade de transformar o centro num binário, ou seja, a governador Celso Ramos, uma via sentido único, e a via paralela, que é a Leoberto Guerreiro, no outro sentido. Mais ou menos como é na Nereu Ramos e a Segunda Avenida em Itapema. Porque você vai fazer os veículos fluírem, rodarem, e não ficarem parados numa via única. A falta de fiscalização de esgotamento sanitário. A questão sanitária do centro é bem importante, não só no esgoto, mas também tem muitos alagamentos e o sistema pluvial, em qualquer chuva, já está alagando. Falta de saneamento básico é nítido e que acaba decorrendo a zero balneabilidade, né? Nossas praias com uma balneabilidade horrível, tendo que é o nosso cartão postal. Bombinhas usa isso muito, a balneabilidade. Centro, que tem praias tão boas quanto Bombinhas, pode usar também e atrair muito mais turistas se tiver uma balneabilidade adequada. Segurança do trânsito foi colocada muito pela questão de que tem muitos carros que estão usando algumas vias com velocidade excessiva, às vezes também por falta de sinalização do trânsito. Então, por isso que a gente não é contra a lombada, mas tem a lombada adequada, às vezes até a lombada eletrônica, né, a fiscalização eletrônica. Não há controle de zoonose, eu acho que você nem botar que não há controle, mas é que há muitos animais de rua, porque muita gente vem e abandona animais,
animais, acabam se procriando. Sei que é um controle de zoonose, a gente faz bastante força, né? Mas é que a questão animal pega bastante, infelizmente tem muito cachorro na rua, muito pelo abandono. A qualidade da água, não que agora está faltando água pro centro, um tempo atrás já faltou, hoje não falta mais, mas a qualidade da água, principalmente no verão, quem vê às vezes é uma questão da água mais questão de terra, ferrugem. Entrando agora na questão da parte marítima, bagunça do tráfego marítimo, tem muitas poitas que não estão regularizadas, tem muitas pessoas que não estão habilitadas. Muito também dessa parte aquática vem a perturbação do sossego. As lanchas, não só no Caixadaço, o Caixadaço já tem uma lei que restringe o som alto no Caixadaço até as 18 horas. Mas o que essas lanchas fazem? Elas saem do Caixadaço, vão para o centro, vão para a Bahia, que é uma panela, e acaba tendo uma perturbação do sossego dessas lanchas. Carros também, carro com som, e também as caixinhas de som, né? Itapema já regulamentou, Bombinhas já regulamentou, Porto Belo tem que caminhar nessa mesma via de regulamentar as caixas de som. Todo mundo pode escutar sua música, mas não que atrapalhe o colega do lado. Moradores de rua, principalmente no verão, é uma realidade. Bel, a gente sabe bem, né? Lutamos muito por isso. Recolhimento e acúmulo de lixo em terrenos baldios, que ainda às vezes acaba sobrecarregando muito lixo em algumas ruas. Também ocupação da baía com barcos abandonados. Nós vemos que nossa baía está muito cheia de barcos. Cada poita, muitas poitas não estão regulamentadas na marinha, então às vezes o cara vai deixando o barco lá, vai ficando abandonado. É também um foco de dengue, esses barcos acumulam água e tem muitos mosquitos, tem esse criatório de mosquitos em vários desses barcos. Um ponto que foi colocado, o comércio deficitário, no sentido que o comércio de Porto Belo parece estar cada vez mais perdendo aquela competitividade, mas que a questão da mobilidade com certeza vai poder ajudar muito nesse fator. E por fim, o posto de saúde lotado e o sem SAMU para atender as prioridades. Então agora as melhorias, foi proposto mais iluminação na orla, mais passarelas e ciclofaixas, manter as características históricas e tradicionais do centro, transformar o centro num polo gastronômico e cultural, justamente para até tirar essa questão do centro do comércio deficitário, fazermos um polo, por exemplo, Porto Belo tem muito para se comparar com uma Ilha Bela. Quem conhece Ilha Bela fica encantado com aquele local, e é nesse sentido que a gente entende que o centro tem que caminhar. Manter os banheiros públicos, né, nas praças, para o pessoal poder ter acesso. Novo acesso a Bombinhas, uma alternativa para todo esse trânsito pesado de caminhões que vai para Bombinhas. Manter o bairro na horizontal, né, é o que a gente está discutindo. Não que sejam feitas casas, né. Hoje temos prédios de 2, 3 andares, que não estão afetando a vista, o visual e a identidade do bairro. Então, que seja mantido na horizontal nesse sentido. Construções baixas, que não tenha uma verticalização, de igual forma que está acontecendo nos bairros do Perequê e Vila Nova. Foi botado pontos para carros elétricos, uma rampa pública para acesso dos barcos, uma rampa pública que seja feito um ordenamento certo, onde esses barcos possam estacionar, que não venham a causar um transtorno para os demais veículos que precisam estacionar também. Arborização das vias e das praças, mais árvores na nossa cidade. Colocar também um acesso alternativo com túnel, que todos esses caminhões que vão subir um morro, vão subir a 5, 10 por hora, vão subir carregado, se tivesse um túnel ligando os municípios, não teria mais esse trânsito pesado. Então, retirar também o fluxo de caminhões do centro e, por fim, uma legislação mais rígida com a perturbação do sossego, que é o que é você propor multas para aquela pessoa não venha a reincidir na perturbação. Em vez de você fazer um termo circunstanciado e lá dar um xingão, uma advertência, você pesar no bolso. Esse exemplo já existe. Blumenau já tem uma lei chamada Lei do Psil, que você é multado em R$500. Se você reincidir na conduta de perturbar o seu vizinho, vai ser R$1.000. Quando afeta no bolso, afeta muito mais do que num xingão da polícia. É isso aí. Obrigado.